atual. Ou seja, eu tive que primeiro criar no seu cérebro um modelo de contraste para depois você poder ver isso. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, quando eu tenho um modelo, fica fácil eu identificar. Eu vou confirmar isso agora com você. Escolha qualquer número, pode escolher o que você quiser. Pega um papel, uma caneta para você fazer esse exercício, se for o caso. Eu quero que você escolha qualquer número entre 17 e 77. Quero que você acrescente 7 a esse número. Acrescentou? Muito bem. Eu quero que você multiplique a soma por 2. Então, você vai escolher um número entre 17 e 77, você vai acrescentar 7, você vai multiplicar a soma por 2, dessa soma você vai subtrair 4. Aí, agora, você divide o resultado por 2. Então, você escolheu o número, você acrescentou 7, você multiplicou a soma por 2, você subtraiu 4 e você dividiu o resultado por 2. Agora, você subtrai o número original. Subtraiu? Pois é, você sabe qual é o resultado? Não precisa falar não, que eu já sei. 5. Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo cujo resultado dá 5. Você quer ver? Olha só, eu criei um algoritmo assim. Você escolhe um número x, você acrescenta 7 a esse número, tá certo? Aí você pega esse resultado, x mais 7, multiplica por 2, dá 2x mais 14. Você pega esse 2x mais 14, você tira 4, dá 2x mais 10. Você pega esse 2x mais 10, divide por 2, dá x mais 5. Você tira o número original, que é x, o que sobra? 5. Não é mágica, não, isso é tecnologia. O resultado vai dar 5, não tem nenhuma dúvida. Então, eu criei um algoritmo cujo resultado é 5. Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo para ter sucesso profissional, e o resultado vai ser sucesso. Então, quando eu tenho um algoritmo, quando eu tenho um programa testado, e eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, o resultado é muito simples. Quer ver? Eu vou fazer mais um teste com você. Eu quero que você conte quantos triângulos você consegue ver nessa figura. Eu sei que tem triângulos aí, os mais variados. Ó. Tem o triângulo AG, AGB, tem o BHC, e assim vai. Se nós pudéssemos ficar aqui uma meia hora conversando, você ia começar a descobrir triângulos para cá. Você diz, peraí, tem um triângulo aqui que é o ADB que eu não contei. Ih, peraí, tem o AEB. Olha, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. E eu quero saber se hoje o salário seu desse mês depende de você descobrir quantos triângulos tem aí. E eu vou obter resultados diferentes, dependendo do aluno que tiver, ou quem estiver fazendo isso. Mas se eu lhe der um modelo que eu vou dar agora, olha só que bonito. Nós temos 10 triângulos simples. Olha lá, o triângulo AGB, BHC, CHI, CID, DIJ, DJE, EJF, EFA, AFG e chega no AGB. Ou seja, você conta, tem 10 triângulos simples. Muito bem. Tem 10 triângulos duplos. O que é triângulo duplo? Eu tenho um triângulo que é o AHB, que é um triângulo duplo, ele tem 2 dentro dele. Eu tenho um triângulo que é AFB, ele também é duplo. Em cada base eu tenho duplos. Se eu tenho 5 bases, 5 vezes 2, 10, eu tenho 10 triângulos duplos. Eu tinha 10 triângulos simples, agora eu tenho 10 triângulos duplos. Eu tenho 5 triângulos grandes, como o ADB, como o BEC. E assim vai, você vai como CAD, são triângulos grandes, são 5. Então eu tinha 10, com mais 10, 20, com mais 5, 25. Eu agora tenho os chamados triângulos triplos. O ABC é um triângulo triplo, o BCD é um triângulo triplo. E cada triângulo triplo, no seu oposto, ele tem um outro triângulo. O triângulo triplo ABC tem o AJC, olha aí. O triângulo triplo BCD tem o BFD. Isso, como eu tenho 5, 5, 10. Eu tenho um total de 10. Eu tenho 10 simples, 10 duplos, 5 grandes e 10 triplos. Eu tenho 35 triângulos. Mas eu perguntei quantos triângulos você conseguia ver nessa figura. Se você olhar a letra A, dentro dela existe um triângulozinho. Então a resposta certa seria 36. Isso não é pegadinha. Cuidado com a pergunta que é feita. Por isso que muita gente não passa no vestibular. Parece que a pergunta é pegadinha. Não. Quantos triângulos você consegue ver nessa figura? Dentro da letra A tem um triângulo, que é aquele triângulozinho que você está vendo lá. Então o total seria aí 36. Agora que você aprendeu a contar os triângulos simples, os duplos, os triplos, os grandes e o que está nas letras, pronto, agora você criou um modelo de como contar triângulos. A sua inteligência para contar triângulos aumentou.
Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver? O que eu vou fazer na vida se eu aumentei minha inteligência para contar triângulos? Não, eu estou dando um exemplo. Do mesmo modo que você aumentou a sua capacidade de contar triângulos, se eu lhe der modelos outros, que nós vamos estar dando aqui durante essa apresentação, isso vai melhorar tremendamente o seu estudo. Eu mencionei que eu escrevi um livro chamado Como Passar no Vestibular. Esse livro foi fruto de um trabalho onde eu trouxe a São Paulo 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu trouxe 19 professores de cursinho, com pelo menos 15 anos ensinando gente a passar no vestibular, e vários vestibulandos, primeiro aluno de turma de grandes cursinhos em São Paulo. Durante 12 horas, nós respondemos apenas uma pergunta: o que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise, nós descobrimos 3 coisas básicas que existem em todos os que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança, você não passa no vestibular. Então, nós vamos ensinar a desenvolver a autoconfiança. Isso é importante. Aquele branco que dá na prova, muitas vezes, é falta de autoconfiança. Então, a autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo, era uma etapa, porque a visão deles estava lá na frente. O que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa, e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram o primeiro lugar, eles tinham estratégia em tomar nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova, estratégia em estudar em casa, tudo isso, estratégia em ler, estratégia em memorizar, todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos, usavam processo de memorização, provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. A Helen Keller, que, como você sabe, era surda, era cega, e etc, 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 e acabou sendo uma grande escritora, eu recomendo você ler a biografia de Helen Keller, que é fabulosa, ela tinha uma frase famosa que ela dizia assim: jamais alguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. Todo ser humano tem um impulso para crescer, faz parte do espírito humano. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Você, eu, todos nós estamos querendo melhorar. Agora, que infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida, a deriva. Por quê? Porque lá na escola, o professor não soube ensinar a pessoa como estudar. Porque já que você vai estudar tantos anos, já que você vai depender de tudo isso, da leitura, tanto tempo, nós brasileiros lemos numa velocidade muito lenta. Nós temos um problema muito grande com leitura. E eu vou ter a oportunidade de discutir isso aqui com você. Mas deixa eu começar a desenvolver com você a inteligência lógico-matemática. Então eu tenho um probleminha aí, olha que bonito. 9 executivos se encontram para a discussão de um projeto. Antes da reunião se iniciar, eles se cumprimentam, cada um apertando a mão de todos os outros. Eu quero saber quantos apertos de mão ocorreram. Esse é um problema simples que já caiu no vestibular. É uma coisa simples. Você tem 9 executivos, cada um vai apertar a mão do outro, e eu quero saber quantos apertos de mão. Por onde você começa? Bom, então vamos ver? Coloque-se lá dentro. Você é um deles. Ora, se são 9, você é um dos 9. Você não vai apertar a mão de você mesmo. Você vai apertar a mão de 8. Não é verdade? Ora, se você vai apertar a mão de 8, cada um vai apertar a mão de 8. Ora, se são 9, cada um apertando a mão de 8, 9 vezes 8, 72. Só que quando eu aperto a sua mão, você aperta a minha. Então eu tenho que dividir isso por 2. São 36 apertos de mão. Ah, que beleza, quer dizer que é assim? E se fosse 8? Vamos pegar 8 executivos. Bom, se são 8 executivos, cada um não vai apertar a própria mão, ou seja, vai apertar a mão de 7. Cada um dos 8 vai apertar 7 mãos. 8 vezes 7, 56. Dividir por 2 dá 28. Ah, e se fossem 6 executivos? 6 vezes 5, 30. Não é verdade? Dividir por 2, 15. 15 apertos. Olha que bacana. Aí eu chego a um algoritmo, que eu tenho que multiplicar o número de executivos vezes o número de executivos menos 1, dividido por 2. Se eu tivesse 10 executivos, você me responde agora. Quantos apertos de mão? 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. 45. Quanto tempo você gastou para fazer isso? 1 segundo. Por que você gastou 1 segundo? Porque eu criei
no seu cérebro um algoritmo. De repente, nesse assunto, você ficou mais inteligente. Se eu começo a criar algoritmos básicos para você, esses algoritmos básicos vão criando, vão aumentando a nossa inteligência lógico-matemática. Eu disse no começo, e vou repetir, que inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada. 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia que eu tenho aqui para todos nós. Fundamental. Você acabou de aprender e agora. Quer dizer, quando você encarar um problema desse, 9 executivos, 10, 11, 12, 8, 7, agora que você tem um algoritmo, ficou relativamente simples. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre dois